Bem, está na hora, amigos. Eu estou a adiar isto há bué de tempo e já chega, já não tem piada. Portanto, bem-vindos ao meu novo podcast sobre design. Eu já estou para fazer isto na boa. Quer dizer, eu estou para fazer isto desde janeiro porque eu tenho isto na lista de cenas que eu queria fazer na passagem de ano. Eu sou assim, eu sou essas pessoas que escrevem listas para fazer coisas no ano a seguir, mas eu acho que isso é uma cena fixe, isso é uma cena boa porque nos motiva menos quando nós não fazemos as cenas. Mas pronto, eu estou para fazer este podcast há bué de tempo, como vocês já devem estar fartos de me ouvir falar sobre isto. E pronto, hoje decidi que era o dia, e vamos lá. O podcast chama-se Dá Save. Eu estou a dizer isto, mas eu não tenho nada feito para o podcast, ainda não tenho capa, eu não tenho a imagem, ainda não tenho nada. Mas o podcast vai se chamar Dá Save. E isto é porquê? Porque eu tenho uma tatuagem na minha mão que, curiosamente, foi a tatuagem que me conseguiu emprego. E eu fiz esta tatuagem que é para nunca me esquecer de fazer Command S nos meus trabalhos. Para nunca me esquecer de dar save. E então, visto que isto é um podcast de design e a minha tatuagem também, eu achei que podia ter piada conectar as cenas e pronto, só para não se ficarem a questionar, é esse o significado do nome. Eu vou falar sobre coisas que eu gosto de fazer, mas o intuito do podcast é mesmo dar a conhecer artistas, tanto artistas mais conhecidos como artistas mais pequenos, mas o meu objetivo vai ser ter um convidado em cada episódio e vai ser tipo uma conversa fluida entre duas pessoas da área das artes e vamos falando e na esperança também de poder dar àquelas pessoas que estão um bocado mais perdidas na vida aquele highlightzinho de como é estar a trabalhar na indústria, na área. Eu não vou convidar só designers, estou a contar com poder ter aqui pessoas de várias áreas, mas pronto, talvez o primeiro e segundo episódios vão ser só eu a responder perguntas, porque eu tive bué de perguntas no meu Insta para este podcast, e são coisas que as pessoas me têm vindo a perguntar nos últimos anos, que eu nunca respondo, porque nunca me apetece escrever, e assim não tenho que escrever, vocês vão-me só ouvir. E eu tenho mesmo bué de perguntas aqui à minha frente, mas eu se calhar vou dividir isto em 2 episódios, portanto, vamos começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Inês, sou designer gráfica, licenciei-me o ano passado na ESAD das Caldas da Rainha e vou em outubro viver e estudar para Barcelona. Vou tirar o mestrado em direção de arte, estou muito entusiasmada, então eu acho que também faz todo o sentido começar este podcast agora, até porque estou a trabalhar já há 9 meses na área, com um contrato, porque eu já trabalhava como freelancer e agora acho que tenho mais para dar, pelo menos já percebo melhor do que falo. Vamos a isso então. A primeira pergunta que eu tenho aqui, que é o que me perguntam sempre, e que eu odeio esta pergunta, mas eu vou só responder, que é tipo para tirá-la do caminho. Onde é que arranjas inspiração? Eu não sei, malta. Isso são as perguntas que eu também costumo fazer às pessoas. Mas I guess que quando eu faço coisas para mim, quando eu me sento à frente do computador, à frente do iPad, whatever, a produzir alguma coisa, eu acho que a minha inspiração para o fazer vem sempre do mundo à minha volta um bocado. Eu costumo dizer que aquilo que me inspira mais é estar com os meus amigos e fazer coisas que não têm nada a ver com design. Porque quanto mais eu tento, isto é a minha experiência, mas quanto mais eu tento ativamente procurar inspiração, menos ela me surge, porque são tantos estímulos e há tanta coisa que existe, tanta coisa que já está feita, que isso costuma-me deixar completamente overwhelmed, depois eu não consigo fazer nada. Tipo, se eu abro o Pinterest, eu começo a chorar, porque eu começo a pensar, tanta coisa tão bonita, as pessoas são tão boas, eu não sei fazer nada, e começo a espiralar e isso não resulta comigo. Portanto, para mim a melhor forma de arranjar inspiração é bazar, é sair, é ir passear,
é largar tudo o que possa ter a ver com isto e eventualmente as cenas vão surgir. Normalmente eu ando sempre com um caderno. Eu ando sempre com um caderno. Normalmente até ando com 2, que é o meu sketchbook mesmo só de fazer desenhos e o meu aqueles cadernos com pontinhos, que é onde eu aponto ideias, porque eu não gosto de apontar ideias em cadernos lisos. Sinto-me parva por gastar folhas brancas a escrever. E ando sempre com esses 2 cadernos e tipo, se me vier alguma coisa à cabeça eu desenho ou aponto. E costuma resultar, tem resultado bem. Mas em termos de inspiração assim mais hands-on, eu diria que os meios habituais, né? Tipo o Pinterest é o que eu mais gosto de usar. E livros, eu tenho bué de livros, então eu gosto bué de usar livros para buscar inspiração. Eu sei que esta resposta foi bem longa, desculpem, mas tinha de ser. Tinha esta pergunta tantas vezes que eu tinha só que explicar assim. Ok, como é que é o teu processo criativo? O meu processo criativo é muito analógico. Eu raramente me sento em frente ao computador e começo a fazer alguma coisa. Tipo, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que começar sempre no papel. Tenho literalmente tudo no papel. Eu posso vos mostrar. Para quem está a ouvir isto, tipo Spotify, vocês não vão ver, mas eu vou mostrar na mesma para quem está no YouTube, que basicamente eu tenho este caderno. Este aqui já acabei, fiquei muito triste. Mas tudo o que eu faço está sempre assim. Espera. Epá, literalmente tudo. Pronto, mesmo cartazes, tipo, quando eu tenho que fazer posters, eu desenho os posters primeiro em papel, mesmo que não esteja a usar as fontes que eu depois vou estar a usar, eu faço sempre tudo primeiro em papel porque torna mais fácil para mim visualizar depois a composição. Portanto, o meu processo criativo, depois da parte de arranjar a inspiração, como eu já expliquei como é que faço, passa muito por vir para o meu caderno e começar a rabiscar e depois logo se vê. Mas isto aqui foi o processo de fazer um logo, que eu fiz bué das cenas. Eu estava a dar em louca com isto. Mas passa muito pelo papel. É o que eu mais gosto de fazer, é sketchar no papel. O que te fez entrar no mundo do design? Terceira pergunta. Absolutamente nada. Eu não sabia o que é que estava a fazer quando vim para design. E eu conto sempre esta história no, tipo, quando vou a eventos ou assim, ou dar palestras, que é, eu entrei completamente à toa. Eu estive em artes no secundário, cheguei ao 12º ano e comecei a pesquisar cursos. Eu nem sequer sabia o que é que eu podia seguir com artes, porque o nosso ensino artístico em Portugal é... Mas pronto, isso é uma conversa para outro dia. Mas pronto, eu cheguei ali ao 12º ano, fui tipo, e agora? Eu comecei a pesquisar cursos e comecei a ler a parte dos designs, li os designs todos, li ali Design Gráfico e Multimédia, que é o nome do curso para onde eu fui. E comecei a tentar perceber o que é que aquilo era e pensei, se calhar eu posso vir a gostar disto. Não percebi muito bem o que é que eu podia fazer com aquele curso, mas vi as saídas profissionais e tal, e achei piada. E mandei-me de cabeça. Meti a ESAD como primeira opção, entrei. E fui para Design Gráfico e Multimédia. A cena é, o curso era Design Gráfico e Multimédia e o primeiro ano é comum, ou seja, nós tínhamos as duas vertentes, então eu tive cadeiras de programação, que eu odiei completamente, eu odeio programação. E então um bocado mais do meio do primeiro ano eu quis desistir do curso, eu estava mesmo infeliz, eu estava a odiar tudo o que estava a fazer, porque ou era a programação que eu não gostava, ou tínhamos muitos trabalhos manuais, tipo de corte e cola, que eu na altura não conseguia perceber para que é que aquilo servia. Eu agora consigo, mas eu antes não para mim não fazia sentido nenhum. Tínhamos muito, muito pouco contacto com aquilo que eu sei que agora o design gráfico é. E então, eu tive uma crise, a minha mãe apanhou-me a chorar no quarto e eu disse-lhe que queria desistir e que não conseguia mais, odiava tudo o que estava a fazer na escola. E eu tinha este setor que nós chamávamos de Chuchu. Chuchu, se estiveres a ouvir isto, quero que saibas que por causa de ti eu não desisti do curso, foi só por causa de ti, por isso obrigada. E a minha mãe sabia que eu curtia o deste setor e disse-me para eu lhe mandar um mail a dizer o que é que estava a sentir. E eu escrevi-lhe um mail a dizer: Chuchu, socorro, quero desistir da escola, não gosto disto, por favor diz-me mais ou menos como é que vai ser o segundo ano para eu saber o que fazer, porque tenho que decidir agora. E pronto, no segundo ano era quando nós tínhamos que escolher se queríamos o design gráfico ou o design multimédia. E o Chuchu respondeu-me a dizer para eu não desistir do curso, porque o segundo ano ia melhorar, e para eu escolher design gráfico.
epá, eu nem sequer questionei. Tipo, eu caguei, ele disse, eu fui. Eu escolhi design gráfico e a partir daí, tipo, começou a melhorar substancialmente. O segundo ano foi muito melhor. A meio do segundo ano, mais ou menos, foi quando eu comecei a ganhar gosto mesmo pela cena. Ou seja, eu licenciei-me há menos de um ano. Portanto, isto é tudo mesmo bué recente. Eu só comecei a interessar-me por design a meio da minha licenciatura. Mas, a meio do segundo ano foi quando eu comecei a gostar dos briefings e dos trabalhos e comecei mesmo a gostar daquilo que estava a fazer e a partir daí o curso começou a correr muito melhor, comecei a tirar melhores notas, os resultados dos meus trabalhos começaram a ser muito melhores e foi quando eu comecei tipo, realmente a pensar, ok, isto era fixe para meter no meu portfólio e então a partir daí as coisas começaram a correr muito melhor. Portanto eu entrei no mundo de design acidentalmente, mas ainda bem que eu fiz e ainda bem que o Chuchu me respondeu ao mail porque senão eu não estava aqui. Por isso, Bem, quarta pergunta. Setup de sonho. Eu vou ser sincera, eu estou-me um bocado a cagar para isso. Eu agora tenho um MacBook, que foi a minha empresa que me mandou para eu trabalhar e eu estou a adorar. Tipo, eu nunca tive Mac na vida, portanto, se eu tivesse de dizer uma cena que de certeza queria estar no meu setup de sonho, é um Mac. Eu adoro, estou apaixonadíssima. Tenho o Pro, aquele que tem a barrinha e nós carregamos e as cores mudam na barrinha. Não sei, eu sou um bocado tosca nestas cenas, eu estou um bocado a cagar para isso. E depois tenho assim um monitor grande à minha frente. Eu gosto do meu setup, eu acho que é fixe. Se eu pudesse escolher, tipo, o meu monitor é ultra wide. Então eu tenho um bocado de dor de cabeça porque ele é mesmo grandão. Se eu pudesse escolher um monitor um bocadinho mais largo e menos comprido, estão a ver? Seria isso. Again, eu não percebo nada disto. E tenho o meu iPad também, que é o que eu estou a usar para gravar a imagem. E os meus fones da JBL, super giros, como podem ver aqui, da JBL. Não sei, o meu setup, eu gosto do meu setup agora. É isso. Pergunta número 5. Estou em casa? Estou em casa ou fora de casa? Trabalhar em casa. Eu escrevi mal, desculpem. Trabalhar em casa ou fora de casa? Trabalhar sozinha ou convidar amigos e hangout? Assim, para me concentrar, eu prefiro estar em casa, trabalho muito melhor. Mas eu tenho o privilégio de poder trabalhar em qualquer lado. Ainda por cima estou a trabalhar remotamente, porque a minha empresa é sediada no Porto, mas tem pessoal a trabalhar de várias partes do mundo e eu estou a trabalhar na Figueira da Foz. Então eu posso perfeitamente ir tipo até ao café, sentar-me lá, ligar-me à net e ficar a trabalhar. E eu consigo fazer isso, mas se eu tiver uma tarefa mesmo rigorosa para fazer, eu tenho mesmo de estar em casa, senão não me consigo concentrar. Até porque eu adoro trabalhar a ouvir, não propriamente música, mas vídeos, eu preciso estar a ouvir barulho. Então eu gosto de estar aqui na minha cena com os meus fones, a ouvir os meus vídeos ou a ouvir uma série. Mas eu prefiro trabalhar em casa nesse sentido, mas por outro lado também prefiro trabalhar com amigos. Portanto, se eu estiver em casa com o pessoal à minha volta a trabalhar, é o cenário ideal para mim, porque eu adoro quando as pessoas tipo, se motivam umas às outras. Eu acho isso bem fixe, então adoro trabalhar com o pessoal. Sexta pergunta. Outfit fave para trabalhar? Pijama. Eu neste momento não estou de pijama porque... não sei, quis-me meter bonita para o meu podcast. Mas eu curto bem trabalhar confortável, por isso pijama é top. Sétima pergunta. Trabalhas melhor de manhã, tarde ou noite? Que práticas criativas tens? Eu sem dúvida trabalho bem melhor à noite. Tipo, pelo menos até agora sempre trabalhei melhor à noite. Só que agora que estou a trabalhar, tipo, apesar da minha empresa não ter propriamente um horário bem rigoroso e bem fixo, eu sinto que não posso tão facilmente fazer isso, porque às vezes precisam de coisas de manhã, às vezes precisam de coisas à tarde, então eu não tenho tanta facilidade de trabalhar nos meus próprios horários, mas se eu pudesse escolher, eu aproveitava o sol e trabalhava sempre à noite, porque eu adoro o dia, adoro andar na rua, adoro passear, adoro ver coisas, adoro aproveitar o sol, então para mim a melhor forma de trabalhar é mesmo à noite. Oitava pergunta. Achas essencial um mestrado ou pequenos cursos depois da licenciatura são suficientes? Eu nem sequer acho que uma licenciatura seja necessária, honestamente. Tipo, as pessoas dão demasiado valor a isso. Eu não sei. Eu já pensei um bocado sobre isto. Até eu vou para mestrado, mas eu vou para mestrado não para tipo, fortificar o meu currículo, mas porque eu tenho mesmo muito gosto e eu tenho muita vontade de continuar a estudar. Então eu quero genuinamente aprender mais. E isso é uma vontade mesmo que eu tenho.
e principalmente nesta área que é a direção de arte. E isso é uma cena que eu pessoalmente quero fazer, mas se é necessário, não. Tipo, eu acho que nós estamos. Eu estou numa área que é muito subjetiva e para além disso eu acho que com a prática nós chegamos lá. Não acho que seja necessário um curso. E também, honestamente, há tanta coisa online, tipo, dá para aprender tanta coisa online. Eu conheço pessoal que não tem curso de design e são designers do caralhinho mesmo. E eu acho que não é preciso ter mestrados. Mas, pequenos cursos são top. Eu já tirei vários cursos da doméstica, aquilo é fixe. E também vos dá um certificado no final. E, não acho essencial de todo. Pergunta número 9, I guess. Qual é a coisa mais chata em ser designer? E a melhor? Honestamente, a coisa mais chata, infelizmente, ainda é o nosso trabalho. Não para os nossos pares, não para o pessoal da nossa idade e para o pessoal da área, mas para o pessoal. Como é que eu vou dizer isto? Para os boomers, acho que é isso que eu quero dizer. O nosso trabalho ainda não é levado a sério. Não é de todo. Tipo, é muito difícil. No outro dia tive aqui um senhor que é, pronto, os meus cães têm um veterinário que vem cá à casa, e os meus cães e as minhas gatas, e ele veio cá à casa dar vacinas às minhas gatas, e o meu avô estava-lhe a dizer, ela agora, ela é designer e vai estudar para a Espanha, pronto, estava a ser um avô fofo. E o senhor teve-me a perguntar o que era ser designer gráfica. Mas é um senhor, tipo, não tem 70 anos, tinha tipo 50, da idade dos meus pais, vá. E teve-me a perguntar o que era um designer gráfico, o que é que nós fazemos, e afinal o que é isso, o que é o design. E eu tive-lhe a explicar que é literalmente tudo, tipo, ele tinha uma carrinha de veterinário, né? Uma carrinha estampada com vinis, com o logo da clínica, tudo mais alguma coisa. Tive-lhe a explicar, olha, isso que tem na carrinha é design gráfico, foi um designer que fez, tipo, os billboards que vê na rua, os anúncios que vê na televisão, tipo, as pessoas ainda não nos levam a sério, as pessoas ainda não sabem muito bem o que é que isto é. Isso é culpa do nosso país, e não há dúvida nenhuma nisso. Mas eu acho que a coisa mais chata é um bocado essa, e eu às vezes esqueço-me um bocado disso porque vivo na minha bolha, de toda a gente à minha volta também estar nesta área, neste mundo, então acabo por me esquecer que isto é uma realidade, mas acontece mesmo bué. Mas it's fine, tipo, nós estamos aqui também para educar as pessoas e não há stress nisso. E acho que outra coisa muito chata em ser designer é que às vezes o trabalho perde-se um bocado entre ser designer gráfico e ser técnico de design. Porque às vezes o trabalho, eu não estou a falar tipo de um trabalho em específico meu, mas às vezes quando nós estamos a trabalhar com um cliente e chega ao ponto em que já temos o trabalho acabado e eles só pedem alterações e alterações e alterações, eu já nem sequer me sinto designer, eu sinto-me técnica a fazer o que ele quiser. Então isso torna-se um bocado chato. A melhor cena é mesmo ser um criativo. Eu adoro isto, eu adoro dizer que este é o meu trabalho, eu acho que é a cena mais fixe no mundo. E sei lá, nós temos mesmo bué poder, os designers têm mesmo, designers, artistas no geral têm bué poder, e se o usarmos bem, a melhor coisa que temos é mesmo o design. Eu acho que isso é muito fixe. Mas já, pergunta 10, eu já me perdi, deve ser, pergunta 10. Como é que arranjas inspiração nos desenhos? Sentes zero criativa? Isso vai um bocado em contra a primeira resposta que eu dei. É literalmente bazar, é só sair de casa. Tipo, eu não consigo forçar a criatividade. Isso é uma cena que não se força mesmo, e quanto mais tentarmos fazê-lo, mais frustrados ficamos e não vale mesmo a pena. Por isso, se estiverem a sentir-se assim, basem e apaguem as redes sociais, que isso também não ajuda, porque estar sempre a ser bombardeado com pessoas que estão a fazer melhor do que nós pode ser um bocado... manda um bocado abaixo, quer a gente queira, quer não. Próxima pergunta. Quais são os sites que costumas ver no início de um projeto? Actually, eu acho que... em termos de procurar inspiração é o Pinterest. Também vou ao Behance, ao Dribbble e acho que é isso. Mas eu curto mais de ver livros. Eu tenho bué de livros. Não sei se dá para ver. Não dá para ver muito bem ali atrás, mas... não ligo muito a sites, I guess, para além desses. Quando é que começaste a desenhar?
Eu quando era pequenina eu adorava desenhar, estava sempre a desenhar, tanto que os meus pais estavam sempre a dizer que eu ia ser artista. E depois eu ali aquele período estranho pelo meio em que eu dizia que queria ser cientista, tipo, os putos todos mudam assim de ideias, vai dar rápido. Então eu queria ser cientista, então ouvi isso. Depois eu parei de desenhar durante bué de anos e depois quando fui para artes, quando estava em desenho, eu também só desenhava nas aulas porque eu perdi o gosto. E depois uma cena que acontece, na minha opinião, é que o nosso ensino artístico em Portugal, pelo menos o ensino normal, não estou a falar de ensino profissional porque isso é diferente, é tão mau, é tão fraco, tipo, tudo o que nós aprendemos é desenhar à vista, é desenhar a figura humana e poorly mesmo, muito, muito fracamente, que tipo, cheguei a um ponto em que eu achava que desenho era só isso e arte era só isso. E então eu perdi a vontade de pegar no caderno e desenhar. E nós não tínhamos referências, eu não sabia que havia mais do que aquilo. E sim, eu podia ter pesquisado, mas na altura eu não estava motivada, então não tive vontade para pesquisar por mim mesma. Então parei completamente de desenhar. E eu acho que quando eu voltei a desenhar a sério foi quando eu comecei a ganhar gosto outra vez, ou seja, a meio da minha licenciatura só. E eu desenho just for fun, porque eu também não desenho assim muito bem. Quer dizer, isso também é relativo, né? Mas eu gosto de fazer uns desenhos, mas eu não considero que seja uma pessoa que desenha bué da bem. Mas próxima pergunta. Como designer, quanto devo pedir para desenhar uma identidade? Não, isto é bué da sketchy. Isto também depende de em que fase da tua carreira é que tu estás. Depende da quantidade de coisas que te pedem, depende da dimensão da marca, depende de bué coisas. Mas, um cenário em que, deixa-me ver, em que alguém que tem uma loja pede para tu desenhares, vamos supor, posso dar um exemplo de uma identidade que eu fiz agora, mas isto eu não cobrei porque foi para os meus pais, logicamente. E não cobrem trabalhos aos vossos pais, por amor de Deus. E pronto, eles têm um projeto que se chama Easy, que é basicamente um ATL / centro de formação, centro de estudos. É basicamente um centro enorme, todo virado para a educação. E era um projeto enorme, não só porque eles ganharam 2 prémios de Erasmus, ou seja, havia muita, muita responsabilidade no trabalho que eu tinha que desenvolver, mas também porque a identidade teria que servir para vários âmbitos, ou seja, tinha uma parte que era infantil, que era a parte do ATL, tinha a parte da formação financiada e não financiada, que era para adultos, e depois a minha mãe é contabilista, então dentro desse centro tem um centro de contabilidade. Mas isto é tudo englobado pela marca Easy. E se eles não fossem os meus pais, eu acho que daria um orçamento de... Deixa-me pensar. Talvez para o logo, assim, 250 paus. As pessoas normalmente têm bué tabus com falar de dinheiro e destas coisas, mas isto é o que eu... Ou se calhar pedia mais, porque eu não gosto de desenhar logos. Por isso vamos meter 300 paus para o logo. Só porque eu não gosto de o fazer. Depois, eles pediram-me para fazer reclamos, para desenvolver linguagem para posts de redes sociais. E mais o quê? Para fazer depois tipo pequenas cenas da identidade para decorar o espaço lá dentro. E não esquecer desta vertente infantil. Portanto, eu acho que meteria 300 para o logo, os reclamos eram 2, talvez mais 500, visto que o logo já estava desenhado e eu consegui ir buscar a identidade. E depois o resto das cenas, sei lá, mais 1000 paus. Isto é bué difícil, não sei, mas eu acho que pelo projeto inteiro... mas eu estou a meter bué pouco, porque eu fiz mesmo muita coisa para eles. Eu acho que pelo projeto inteiro não teria pedido menos de 2500, e mesmo assim acho que é pouco. Mas se for uma identidade, sei lá, imagina que uma identidade para uma loja de fruta, tipo, do mercado, sei lá, se calhar 250 euros por tudo, e mesmo assim sinto que já estou a abusar das pessoas, não sei. Pois esta é a parte chata, é que tipo, nós somos seres empáticos e tipo, nós pensamos sempre nas condições da pessoa que nos está a pedir o trabalho, enquanto que se alguém for a uma loja comprar um par de ténis,
Eu não sei porque é que disse ténis, eu nunca disse ténis, eu digo sapatilhas. Desculpem, esqueçam isto. Se for a uma loja, comprar um par de sapatilhas e me pedirem 60 paus pelas sapatilhas, são 60 paus, está lá escrito, as sapatilhas não estão a pensar se eu tenho dinheiro para as comprar. Mas eu não consigo fazer isso, eu tenho boa dificuldade de fazer isso, então muitas vezes quando eu dou um orçamento, a maior parte dos meus mails de orçamentos são sempre qual é que é o seu orçamento? Que é para eu ver se conseguimos fazer aqui um encontro de estão a perceber? Eu tenho muita dificuldade porque eu penso sempre na outra pessoa, então isto é uma conversa boa chata para mim. Eu vou-me calar com isso, já estou ficando nervosa. Mas eu acho que a melhor forma de chegarem a um acordo em termos de orçamento, quando alguém vos pede um orçamento, é vocês fazerem a pergunta de volta e perguntarem, não, qual é que é o teu orçamento? Porque se a pessoa disser um valor estupidamente baixo, um valor que não vai de encontro àquilo que vocês pronto, estão dispostos a aceitar, vocês nem sequer consideram. Dizem, nesse caso, então eu acho que não podemos trabalhar juntos, porque infelizmente não posso aceitar fazer o trabalho por esse valor. E pronto, escusam de estar a mandar um valor que a pessoa vai achar ultrajante e depois cria ali uma situação um bocado awkward. Portanto, esse é o meu conselho. Dicas para começar como freelancer. Honestamente, eu vou ser muito sincera, eu não sei muito bem o que responder a esta pergunta por uma razão. E eu tive muita sorte, eu tive mesmo muita sorte quando comecei a trabalhar, porque eu já era conhecida na net, então eu acho mesmo que os meus trabalhos, pelo menos os primeiros, vieram por causa disso. Eu nunca tive que fazer muito advertisement ao meu trabalho, porque eu tenho bué síndrome de impostor com isto, mas eu acho mesmo que as pessoas vinham ter comigo porque eu era a Durão. E as pessoas queriam um trabalho feito pela Durão. Não sei, eu pelo menos tenho boa dificuldade em acreditar. Agora já não tanto, mas na altura tinha muita dificuldade em acreditar que o meu trabalho era bom, porque eu achava que as pessoas nem sequer queriam assim tanto saber disso, só queriam ter um trabalho feito por mim. Portanto, eu tive sorte nesse aspecto. Mas eu acho que a melhor forma de começar como freelancer é mesmo criar uma presença bem forte online e estar sempre a insistir nisso. E isto é muito triste, eu odeio dizer isto, porque irrita-me profundamente. Isto irrita-me profundamente, termos que estar sempre a postar, sempre a puxar pelo algoritmo. Mas a verdade é que sem isso é complicado. Então, podem tentar sites tipo Upwork, Fiverr, whatever, mas eu acho que isso é uma chachada, honestamente, nunca consegui nenhum trabalho lá. E depois, o trabalho é bué precário, porque há sempre quem cobre menos nesse tipo de sites. Há pessoal a fazer logos por 10 euros, então vocês quando chegam lá e pedem 100 não vão ter credibilidade nenhuma, e eu não curto nada desse tipo de sites. Acho que isso vem dar uma imagem horrível ao nosso trabalho, mas podem tentar, I guess. Eu não acredito muito nisso, portanto, eu acho que é uma presença bué forte. Insta, sei lá, Twitter, I guess, não sei se resulta assim tão bem, e ter um site onde tenham o vosso portfólio. Mas essa é a minha resposta. Próxima pergunta. Como é a tua relação com os clientes? Tenho sempre dificuldade em falar quando chega a altura do pagamento. Bestie, espera aí. Diz Maria, estou a fazer o podcast. Não entres, ok? Maria, não. Podemos falar depois, está aí fora. Desculpem, malta, era a minha irmã. Onde é que eu estava? Como é que é a tua relação com os clientes? Tenho sempre dificuldade em falar quando chega a altura do pagamento. Bestie, não. O que é que estás a fazer? Como assim quando chega a altura do pagamento? Não. Vocês têm que falar sobre isso antes. Não, ok. Lição número 1, design. E isto eu tenho um amigo que é o Mendes, que ele tem sempre esta moca que é não pede dinheiro. Quando pede pouco, e não pede para pagarem uma parte antes. Que isso é a pior coisa que vocês podem fazer. Porque é que haveriam de fazer as coisas assim, por amor de Deus? Então, primeiro, acordem o valor antes de começar o trabalho, por amor de Deus. Senão isso vai correr bué da mal. As pessoas podem só vazar. É errado, mas também é fácil. Portanto, não deixem que isso aconteça. Dão o orçamento e só começa o trabalho. Isto é o meu conselho. Só começa o trabalho depois de estar por escrito que a pessoa concordou com o orçamento e depois de terem uma percentagem do dinheiro. É assim, eu desde sempre que comecei a trabalhar como freelancer, eu peço 50% do dinheiro adiantado.
Há pessoal que pede 20, há pessoal que pede 30, eu peço 50 porque eu prefiro ter essa segurança. Eu prefiro ter metade, tipo, ok, fiz um trabalho de 200 euros, recebi 100, não me pagaram os outros 100, do que fiz um trabalho de 200 euros, pagaram-me 30. Epá, népia, eu com isso não confio muito, peço sempre 50%. E depois, não tenho que ter esse tipo de medo, não tenho que ter medo em falar quando chega a altura do pagamento, porque já está falado. Tipo, vocês só começam a trabalhar quando o pagamento estiver mais do que aceite, concordado e uma parte dele feita. Tipo, nem sequer façam de outra forma, honestamente, porque pode mesmo correr mal. Portanto, esse é o meu conselho. Façam isso. E se for preciso, até escrevem um contrato e assinam, as duas partes assinam e escrevem um contrato em como foi feita uma parte do pagamento antes do trabalho se iniciar, as duas partes concordaram com o valor e que vocês vão prestar o serviço tal, da forma tal e têm direito a X revisões e pronto, whatever, o que quiserem fazer para se sentirem mais confortáveis. Mas por favor façam isso, ok? Eu estou a falar a sério. Ok, opinião sobre a ISAD. Eu acho que esta vai ser a minha última resposta, porque já estou a chegar a meia hora de episódio e estou a meio das perguntas, portanto eu acho que está ótimo. Portanto, a próxima pergunta é qual foi a minha opinião, qual é que é a minha opinião sobre a ISAD e honestamente, tipo, eu adoro a ISAD. Eu tenho tantas saudades, tenho mesmo boas saudades da ISAD. Eu até fico emocionada a falar disto, mas a verdade é que eu realmente adoro a ISAD. Foi o primeiro sítio onde eu me senti mesmo bem, mesmo acolhida. Senti que estava mesmo a fazer a minha cena e que as pessoas à minha volta estavam todas a fazer a sua cena também. E senti-me, tipo, senti-me envolvida em tudo o que estava a acontecer. Os professores são incríveis. Só tive professores incríveis com quem ainda me dou hoje, que posso dizer que são meus amigos e que eu espero que também venham a este podcast. É isso que eu tenho planeado. E 2 deles já aceitaram. 2 ou 3. Não me lembro. Mas 2 deles já aceitaram, portanto vocês também os vão conhecer brevemente. Eu adoro completamente. Tipo, eu infelizmente tive uma experiência um bocado curta porque eu entrei, tive o meu primeiro ano normal. No segundo ano veio o Covid, então tive o segundo ano todo em casa, metade do terceiro em casa. Quando nós saímos finalmente para poder ir para a escola, tive tipo 1 mês de aulas e depois eu apanhei Covid e tive 15 dias em casa. E depois foram os exames, então o pessoal já não estava na escola, ou seja, eu tive bem pouco tempo útil na escola, mas o tempo que eu tive foi incrível, eu adorei tudo. E mesmo quando estava a ter aulas em casa, os professores foram sempre super prestáveis, super fixe. Eu adorava a ISAD, tenho mesmo muitas saudades, eu acho que um dia ainda vou acabar a trabalhar lá, a dar aulas lá assim, tenho esse feeling, mas eu adorava tudo, adorava desde os professores ao pessoal da oficina digital, ao Ricardo e ao Paulinho, que saudades. E eu adorava o pessoal todo lá. E o ambiente, E depois tipo as Caldas, é uma cidade bué pequena. E é uma cidade bué pequena com uma universidade. E é uma universidade que é só artes. Então aquilo acaba por ser um núcleo artístico, mesmo forte, mesmo poderoso. Porque o pessoal está todo lá pelo mesmo, está todo lá a fazer o mesmo. Então aquilo, tipo, o pessoal transpira arte. É incrível. Eu adorei andar lá. Tenho tantas saudades. E assim que acabar de gravar isto vou chorar um bocadinho. Mas eu gostava mesmo muito da ISAD. Tenho mesmo pena de ter acabado. Eu ainda ponderei seriamente. Será que eu quero ficar aqui a fazer um mestrado? Que é para ver se ficava lá mais tempo. Mas a verdade é que não. Não queria nada. Mas pronto. Mas um dia eu hei de voltar. Eu tenho o feeling que eu hei de voltar. Mas malta, é isso. Tipo, eu vou deixar o resto das perguntas para o próximo episódio, porque senão depois isto fica bué da longo, porque falta-me ainda metade e depois fica tipo 1 hora de episódio. Eu não sei se falei direito, porque a verdade é que eu estou um bocado nervosa, então meio que tive um blackout e não me lembro de nada do que eu disse, mas espero que isto tenha ajudado alguém. O meu objetivo, para além de futuramente, quando entrarem os convidados, dar a conhecer um bocado mais sobre a indústria criativa em Portugal, e poder meter-vos em contacto com pessoas de diferentes áreas que vos possam inspirar, é também ser para alguém aquilo que o pessoal de podcast que eu ouvia foi para mim. E isto porque eu estou a fazer este podcast inspirado num podcast de um rapaz que eu curto bem, que ele chama-se Jesse Nyberg.
Ele tem um podcast que é exatamente esta cena de ele convida pessoas todos os episódios e falam. E, epá, é tão inspirador para mim. Eu não sei porquê, eu só curto de ouvir pessoas a falar sobre estas cenas e a esclarecer as minhas dúvidas e... Não sei, só é fixe e às vezes perceber que há pessoas na mesma posição que nós. Só que uma cena que eu notei no podcast dele é que a realidade na América é completamente diferente da nossa. É uma cena mesmo alienígena para mim, pelo menos, para nós. E então eu acho que fazia todo sentido eu fazer um podcast na mesma onda, mas com a nossa realidade em Portugal, que não tem nada a ver. Porque ele às vezes fala de cenas que eu fico tipo, o quê? Crazy. Porque não se aplica a nós cá. E lá o design é muito mais valorizado. Então nós precisamos também trazer este lado cá. E pronto, eu gostava de tentar fazer isso. Não sei se vou conseguir, mas either way, isto é uma coisa que eu curto fazer. Gosto de falar sobre as coisas que eu gosto. Eu adoro design e espero conseguir inspirar alguém ou só fazer-vos companhia também enquanto vocês trabalham. E pá, acho que é isso. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Eu vou fazer, como já disse, mais um e depois vai começar a ser diferente. E é isso, malta. Gostei de vos ver, tinha saudadinhas. É isso. Muito obrigado. Beijinhos e abraços. Mua!